Você gostaria de desenhar um personagem como esse, um personagem dentro do estilo mangá, um personagem de corpo inteiro, completinho, trajado, com acessórios? Eu vou te demonstrar como desenhar um personagem assim. Vou aproveitar para falar sobre as diferentes etapas que compõem um desenho de um mesmo personagem, tá certo? E também sobre algumas das características comuns a diferentes personagens que são criados dentro do estilo mangá, dentro do estilo anime. Pois vamos a isso. Veja, primeiramente, quando desejamos desenhar um personagem, é importante selecionar referências acerca dele. Tá bom? Nós podemos buscar essas referências em fotos, outros desenhos, nós também podemos criar as nossas referências, tá certo? Precisamos partir de uma imagem, certo? Imagem material, real, tá certo? Ou uma imagem que imaginamos, tá certo? Idealizamos, ou seja, nós precisamos ter uma noção prévia do visual do personagem, né? Da sua compleição física, tá certo? Como também da pose ou ângulo com o qual estaremos trabalhando. E a partir disso podemos usar diferentes recursos do esboço, né? Podemos usar o esboço de eixos, tá certo? Podemos usar uma silhueta simples aqui para determinar a posição de cada parte do corpo, tá bom? Podemos também, é claro, num segundo momento, tá certo? Num segundo momento, nós podemos utilizar o recurso do manequim, que também é uma importante técnica de esboço, tá certo? Para quê? Para delimitar alguns volumes, para poder detalhar melhor certos volumes, ter uma noção, tá certo? Mais clara acerca da tridimensionalidade do personagem, tá certo? E aqui nós vamos usar aqueles recursos, né? Vamos usar aqui o triângulo, né, para determinar o queixo do personagem desenhado dentro do estilo mangá. Vamos usar aqui a famosa elipse, esses cabelos que seguem estruturas cônicas, tá certo? São algo pontiagudos, remetem a uma certa agressividade, no caso dos personagens do estilo shonen, tá bom? Nós vamos utilizar os olhos poligonais, sobre os quais eu falei em outro vídeo, vou deixar o link aí para vocês, tá certo? E aqui no caso do corpo, vamos usar o cilindro para o pescoço, tá? Aqui o trapézio, para o trapézio, retângulo aqui, ó, estrutura retangular aqui para o peitoral, aqui abaixo um outro trapézio para a base da caixa torácica, tá certo? E por aí vai, tá certo? Aqui, ó, círculo, cilindro, novo cilindro para os braços, tá bom? E essa é a etapa do manequim, que se associa com a etapa da silhueta, com a etapa dos eixos, tá bom? Com várias diferentes técnicas de esboço e outras que eu não falei aqui, que eu pretendo explorar em um próximo vídeo, tá bom? Então, a gente vai aos poucos posicionando cada parte dessa, para então chegar numa outra etapa, que é a etapa da definição anatômica. Aqui eu tenho um desenho, tá certo? No qual eu já avancei, eu fiz uma primeira silhueta, tá certo? Usei o manequim para poder delimitar melhor os volumes, tá certo? Para trabalhar a tridimensionalidade do personagem, do corpo do personagem, e definir alguns músculos, tá bom? Trabalhei um pouquinho a anatomia. Eu detalharia mais essa anatomia se o personagem fosse um super-herói, se eu fosse simplesmente jogar algumas marcações, né, da malha que reveste o corpo do personagem, tá certo? Sobre ele, mas não é o caso. Eu pretendo jogar sobre esse bonequinho aqui um tecido. Então eu não preciso detalhar tanto assim a anatomia do bonequinho antes de lançar algumas vestes sobre ele, tá bom? Mas olha só, algum detalhamento faz-se necessário para que a gente não perca riqueza na representação de volume. Então algum detalhamento é necessário. Porém, por se tratar de um bonequinho em estilo mangá, que segue uma anatomia mais simples que a vista num super-herói, num quadrinho norte-americano, tá certo? Por se tratar de um bonequinho feito em estilo mangá, eu posso não detalhar tanto, não ser tão detalhista na etapa da definição anatômica, certo? Na etapa da definição anatômica, que segue do manequim, eu não preciso ser tão detalhista, pois estamos falando de um personagem desenhado dentro do estilo mangá, tá bom? Mas claro, tenho que definir alguns dedos, né? Tem um certo trabalho na definição dos dedos, tá bom? Muito bem. Pronto,
Pronto, quando chegamos a essa etapa aqui, tá certo? A gente já pode lançar alguns detalhes de roupa, né? Eu usei essa roupinha aqui, eu posso usar uma roupa semelhante a essa, que é um personagem de uma história que eu estou desenvolvendo, tá bom? Posso falar sobre ela no futuro para vocês. Vou fazer algo semelhante a essa aqui. É bom ter uma referência de traje, sabe, pessoal? Eu quero um traje mais indiano, eu quero um traje mais chinês. Que tipo de gola eu quero? Tá certo? Quando a gente está criando, é importante pensar, por mais que seja um desenho de imaginação, é importante ter algum tipo de referência, algum tipo de memória em mente, tá certo? É preciso ter isso o mais claro possível, tá bom? Isso é o ideal, mesmo quando a gente está criando. Combinar, mas combinar referências com consciência, mesmo quando elas são referências imaginadas, né? Referências recuperadas da memória, tá certo? Tudo bem? Então, eu quero um cinto indiano, eu quero um cinto de couro, quero um cinto de tecido, tá certo? Enfim, eu quero algo parecido com um kimono ou não? Posso usar aqui algo parecido com um kimono, tá bom? Então, na medida que eu vou acrescentando esses detalhes de traje, eu posso já começar a etapa da definição das linhas. Em alguns pontos eu vou cedendo lugar aqui para definição de linhas, tá certo? Para finalização de uma parte da line art. Então percebam que uma etapa vai cedendo espaço para a outra, tá bom? Na medida que avançamos no detalhamento do desenho, né? E de modo que vamos apagando algumas das primeiras linhas de esboço, mas não todas. Assim, diferentes etapas, certo? Se relacionam ao longo do processo. Algumas das primeiras etapas acabam por relacionar-se com outras das últimas, certo? Então, uma sucessão de diferentes etapas, tá certo? É relacionada, tá bom? Diferentes etapas são relacionadas ao longo do processo, né? O processo que visa a obtenção, né, da construção de um personagem aqui no caso dentro do estilo mangá, tá certo? Veja, é isso que temos nesse momento. Eu vou começar a definir aqui alguns pormenores, tá certo? Vou avançar aqui na definição anatômica, portanto, tá bom? Na definição aqui da figura, dos contornos, da line art. Eu já posicionei bem bastante várias das diferentes partes do corpo do personagem, tá bom? Quando eu tiver concluído o trabalho de definição da line art no lápis, quando eu tiver definido os contornos, as linhas de contorno, as linhas externas, as linhas de contorno internas, tá certo? De cada diferente parte da figura. Quando eu tiver concluído isso, quando eu tiver concluído essa etapa da definição, que normalmente do lápis, né? Que normalmente eu faço, na verdade, com lapiseira, aí sim eu posso pensar em fazer uma arte final, tá certo? Eu posso me comportar com relação à arte final da mesma maneira que eu me comportei com relação a diferentes etapas da estruturação do desenho a lápis. Quero dizer, eu posso começar a arte final antes de concluir todas as etapas do lápis. Mas eu não recomendo isso, tá? Eu até faço isso por uma questão de costume, mas eu não recomendo. Isso pode ser confuso para quem está começando. A propósito, você é um desenhista iniciante, você já considerou se inscrever no canal? Eu recomendo. Se inscreva no canal, clique no sininho para não perder outros vídeos como esse, para poder me permitir te ajudar a aprimorar o seu traço ao longo aqui das nossas práticas, tá bom? Das práticas que são compartilhadas em nossos vídeos, tá certo? É isso, pessoal. Espero que você reassista esse vídeo para tentar executar essas etapas do seu jeito, tá bom? E aprimorar o seu desenho com isso. Obrigado por me assistir até aqui. Vejo você em um de nossos próximos vídeos. Que tal? Gostou? Curte aí. Tem qualquer dúvida? Deixa um comentário. Mas, sobretudo, reproduza essa prática, tá? Reproduza essa prática, as etapas, pense sobre elas. E eu te garanto, você vai estar, através dessa reflexão somada à prática,
você vai estar se aprimorando como desenhista, palavra aí de um professor com mais de 20 anos de experiência, tá bom? Pode confiar. Reproduza a prática. Reflita sobre o processo, tá bom? Você vai sair desse estado de desenhista iniciante e vai começar a se enxergar como iniciado, logo logo, tá bom? Forte abraço.